Olá, boa noite. Meu nome é Davidson Carvalho Ribeiro, sou aluno do segundo período de Direito do curso da Uninorte do professor César Claudino. E esse vídeo é para tratar sobre o livro O que é Direito, de Roberto Lira Filho. É uma breve explanação de um resumo rápido daquilo que foi entendido, do que o professor quis retratar com este livro. O que é Direito, de Roberto Lira Filho. O primeiro capítulo fala sobre direito e lei. É necessário dizer que as palavras lei e direito possuem significados diferentes. Tem autores ingleses e americanos que tratam lei como law e direito como right. Numa análise sociológica, a lei emana do povo para satisfazer o interesse da classe dominante. Estas comandam com processos econômicos na qualidade de proprietários do meio de produção. O direito é assim, tratado como um reflexo dos fatores reais de poderes. O Estado tenta nos passar a ideia de que não há nada acima da lei, pois tudo está codificado. Não há contradição e todo o poder atende ao povo. Nenhuma legislação sociocrática ou socialista está completa. Portanto, acredita-se que o direito também não é completo. Haja vista que nós temos uma sociedade que ainda está em plena transformação. E o que ele quis dizer com isso é que a pergunta de o que é direito, ou perguntar o que é um direito em si, é impossível responder, pois há uma constante mudança. Há uma constante mudança nas leis, há uma constante mudança nos direitos, há uma constante mudança na moral, nos costumes de uma sociedade. Porém, ele deixa claro que o direito é do indivíduo e ele vem do Estado. Todo poder é do povo, emana do povo, mas o Estado lhe garante os direitos. E aí ele parte para o segundo capítulo, que é a ideologia jurídica. Inicialmente, denota-se o significado da palavra ideologia empregada no texto, como um conjunto de ideias de uma pessoa ou grupo para fundamento de suas opiniões. São resumidas em 3 categorias: ideologia de crença, ideologia de falsa consciência e ideologia de instituição. A ideologia de crença não se faz referência especial às crenças religiosas. A ideologia de crença, ela é aquelas que nós adquirimos com pesquisas, com estudos, com o crescimento empírico e o conhecimento empírico do nosso senso crítico. E nós vamos arraigando, nós vamos criando cada vez mais o senso crítico, e isso vai nos formando uma ideologia de crença. Já a ideologia de falsa crença é aquela que é exposta principalmente por crenças pré-determinadas, como os racistas que pregam uma superioridade racial, como os alemães na época criavam a ideologia de que a raça ariana era melhor do que a judaica, por exemplo, como também o machista que prega que a mulher é inferior a ele, ou seja, ela cega parte da sua inteligência e forja imagens que lhe são favoráveis, o que é completamente errôneo, completamente difícil de lidar. E também temos a ideologia, que é a ideologia institucional. Essa, já por outro lado, vem das instituições, vem do Estado. É a ideologia de que ela vai lhe ditar aquilo que é para ser feito, ela vai lhe ditar regras, ela vai lhe ditar consequências, ela vai te deixar a par daquilo que o Estado espera, daquilo que o Estado acredita ser o correto, ser o normal, ser o racional
a ser cumprido. Essa é a que mais que nós temos que observar, porque ela é que vai nos dizer o que deve ou não ser feito. O homem, como um ser social que vive em comunidade, é necessário que haja algo para lhe dizer se é lícito ou ilícito. Esse já é o pensamento da ideologia institucional. Ela se divide em dois ramos: o direito natural, que é o justnaturalismo, ou o direito positivo. Esse sim é o que merece destaque. É nesse que o autor determina, que o autor explica que precisa de uma ordem justa, uma ordem estabelecida. O homem social precisa ter vivência em uma comunidade, e para isso é necessário que o Estado, ou que alguém, mas nesse caso a figura do Estado, diga o que é lícito e o que é ilícito para ele. E aí a gente já parte para a questão da ideologia refletindo em certas características do direito, embora deformadas. Os positivistas consideram o direito como uma ordem social estabelecida pelas classes dominantes. Já os justnaturalistas insistem num critério de avaliação das normas, a justiça social. Só a dialética, porém, unifica o discurso da justiça positivista e da justiça positivista, da elaboração das normas e da sua legitimidade, assim como o direito positivo não deve ser apropriado de elementos do direito natural. Então aí o autor fecha o pensamento dele de ideologias jurídicas, com a ideologia de crença, a ideologia institucional e a ideologia de falsa crença. Aí partimos então para o capítulo Sociologia e Direito. Não se refere à sociologia burguesa de Comte, mas sim à sociologia de Marx e de Engels. A sociologia é a disciplina mediadora da ordem e dos fatos sociais. As abordagens históricas e sociais são complementares. Toda história realmente científica é história social. Com isso, o autor quer dizer que se tem um mínimo de ciência, se tem um conhecimento, se tem fundamento, então ela é uma história social. O pensamento sociológico define duas correntes: estabilidade harmônica e mudança. A primeira explica a raiz social. Já a segunda explica a mudança, o espaço social, que é ocupado em série de conflitos, o que toma um padrão de forma impossível, porque estes grupos tendem a ir contra o Estado, e o Estado ele não pode tomar ele não pode tomar um caminho diferente, ele não pode ser partidário, ele tem que ser apartidário, ele não pode tomar partido por um controle social dominante. Ele tem que ser indiferente a esses fatos. Ele tem que tomar partido de um todo. Ele tem que cuidar de um todo. Ele não pode simplesmente olhar para um e fechar os olhos para o outro. Ele tem que ter um olhar amplo, uma visão ampla de tudo. Com isso, o autor deixa claro que a sociologia do direito, ou sociologia e direito, elas andam juntas, que tem que ter um olhar social para que possamos ter uma vista melhor do que é o direito, um conhecimento, um entendimento melhor, para que possa legitimar as opiniões, para que se possa legitimar a própria lei, o próprio valer da lei. Então aí partimos para a dialética do direito social, ou a dialética social de direito, melhor dizendo. Aqui nesse capítulo, o autor frisa algumas
situações como a sociedade internacional estava dividida entre capitalista, socialista e não alinhados. O que seriam esses não alinhados? Se nós temos uma sociedade capitalista, que hoje é na sua grande maioria, existem as sociedades socialistas, mas existiam os comunistas e tantos outros. Então esses demais são os não alinhados. Havia uma coexistência pacífica. Esta infraestrutura institucional internacional, ao contrário das nacionais, que é heterogênea, que é uma só. Já as sociedades mencionadas a partir do domínio de classe, divisões e grupos, sejam eles técnicos, étnicos, religiosos, sexuais. A luta da classe movimenta a dialética social das sociedades compostas por forças centrífugas. Essa luta para impedir tal círculo vicioso tem raiz internacional. O direito entre nações tende a ficar preso ao sistema de força dominante. Ele quer dizer que, geralmente, quem determina é aquele que pode tudo. Quem tem o conhecimento tem o poder nas mãos. E nesse caso, a dialética, a gente entra trazendo para a nossa questão aqui do nosso país. Quando nós temos uma situação assim, onde o Estado é falho, a sociedade se reorganiza. Ela se reorganiza de forma autônoma com os oprimidos, pelas suas próprias instituições. E aí eles criam novos costumes, normas e até mesmo morais. Assim, as normas culturais dominantes não impede efetivamente, criando-se a partir daí então um sistema ilegítimo, o que é muito perigoso, que são os sistemas paralelos. Aqui no nosso país, o sistema paralelo de favelas, onde a milícia toma conta do poder de polícia, de segurança pública, aonde mafiosos tomam conta da nossa política, onde corruptos tomam conta do nosso legislativo. Isso é porque o Estado em si ele não consegue alcançar onde ele deveria. Com isso, o professor Roberto Lira Filho, ele tenta explanar o que, apesar de já ter falecido em 86, ele traz muito para a contemporaneidade, para o hoje, com o direito não podendo ser explicado de uma forma clara, porque varia de circunstância para circunstância, com as ideologias muitas vezes impostas goela abaixo da população de forma errada, levando uma ideologia de falsa crença, e não tendo uma ideologia empírica, uma ideologia de conhecimento, e muitas vezes a própria ideologia institucional não alcança, ou não existe, ou ela é tão falha que ela é sufocada. E também essa questão dessa nossa situação. É isso, agradeço, eu acredito ter conseguido alcançar o objetivo.